Bem caro. Faz uma joaninha, essa fruta. Vou falar o quê, Ju? Deixa eu ver se tá bem. Não, tô esperando. Não, sabe por quê? Eu comprei 10 trufas pra trazer. Ô, Noel, tá vendo 3 não? Aí eu acredito, eu não veio. Tá vendo, ó? Tá vendo? Aqui, eu fui comendo. Tá vendo, olha? Aí tá com. Você chega no carro, me deu uma só. Uma. Ah, porque eu só tinha 3, era cru. Tinha 4 só. Ela me deu uma só. Falei, meu, a gente não se vê mal tempo. Comprei Você tudo me pra deu dar uma. Ainda sobrou 3, né? Pra mim, pra Sofia. Eu fiquei coitado. E ontem eu olhava pra ela e falava, não posso comer porque isso agora só tem um pouquinho e eles vão ficar sem. E eu fui lá e o homem não tava. Eu fui comprar mais e o homem não tava lá. Aí eu falei, aí eu aprendi, uma trufa? Eu aprendi. Você não quis vir semana passada, eu comprei 10. Você não veio, ou um pouquinho que ficou pra Dalvina. E cadê as outras? Eu falei, eu fui comendo. Eu chegava do serviço, tem um monte de trufa lá. Bom, Tem um monte de trouxe trufa 3, lá. né? Uma pra você, uma pra ele e uma pra minha, pra bebê. E ó, Não, gente, mas eu gostei do papel. e ela disse umas trufas, tá na hora que abre o pacote, escolhe uma. Uma? Uma, meu? Não, Dalvina, eu comprei, a mãe tentou, foi bom. Comprei aí ele não veio. Mas é Miguel. Eu não mereci nenhuma, porque você não merece. Nossa, É você que não veio. Culpa sua. Ah,